eu acho que ele como meu herói, eu nem sei se a gente conhece contra mesmo, assim, profissionalmente, se não ia ter um pouco de intimidação da minha parte, assim, porque é o chefe, a gente chama ele de chefe, cara, sorte nossa, que não ia ser da nossa geração, então não ia ter muito problema, mas sim, com certeza, eu acho que eu gostaria de ter visto naquela época, né, que eu já era, sempre fui fã do Ayrton, fã do Emerson, fã da Indy de Fórmula 1, ia ter sido interessante ver o que o Ayrton poderia ter feito, vindo correr aqui, que a gente teve o exemplo do Mansell quando veio, ganhou tudo e foi embora. É só questão de tempo, acho que ele falou, a gente tem que esperar o momento certo, a oportunidade certa, para de repente participar das corridas aqui nos Estados Unidos. Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto da Flórida, nos Estados Unidos. O avião perdeu um dos pneus do trem de pouso durante o voo e soltou faíscas ao tocar o solo. A aeronave chega a sair da pista durante o pouso, mas as 4 pessoas que estavam a bordo não tiveram ferimentos. Equipes de resgate já estavam a postos, aguardando o avião que partiu de Belize. O piloto decidiu seguir viagem mesmo sem o pneu, porque julgou que não havia perigo durante o voo. Tradicional cerveja irlandesa pode ser afetada pela saída do Reino Unido da União Europeia. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. E vai ouvir aqui na Rádio Band News FM, daqui a pouquinho, transmissão simultânea, apresentação de Caroline Nogueira e Paloma Totti. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Estamos no momento crucial da reforma da Previdência. O governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Isso nós não aceitamos. Nós, do Solidariedade, defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. O governo também propõe uma transição de 50% a mais no tempo que falta para você se aposentar. Isso também não aceitamos. O Solidariedade defende que essa transição seja de apenas 30% para todos. Agora o noticiário da sua região, aqui na nossa programação. A Copel fez uma parceria com o Detran para facilitar a sua vida. Agora você pode encontrar os serviços da Copel em mais de 200 terminais de alto atendimento do Detran. Nos terminais você pode tirar a segunda via da conta de luz, alterar seus dados, consultar débitos, pedir religações de energia e muito mais. É a Copel ainda mais perto de você. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Agora 8 horas e 9 minutos, você segue na companhia da Band News FM Curitiba, 96,3 do seu rádio, também pela internet em bandnewsfmcuritiba.com. Estamos no seu smartphone por meio do aplicativo Band Rádios. Lá você encontra todas as praças da rede Band News e também do grupo Bandeirantes de Comunicação, é o rádio pelo seu smartphone. A meta de vacinar 90% da população vulnerável ao vírus da gripe chegou a 44% em Curitiba, com 178.664 imunizados em 2 semanas de campanha. Dados mais recentes, divulgados na sexta-feira pela Secretaria Municipal da Saúde, informam que idosos foram os que mais compareceram aos postos de saúde para receber a dose contra a doença, mas foram as puérperas ou as mães de até 45 dias depois do parto que mais se aproximaram da meta. Da população de idosos, estimada em 200.899 em Curitiba, foram vacinadas 107.017 pessoas, ou seja, 53,3%. Das 3.060 puérperas, 2.389, ou 78,1%, procuraram os postos de saúde. Também tomaram a vacina 23.853 crianças, 23,5% da meta, e 5.460 gestantes, 29,3%. A vacinação continua até 26 de maio e para o dia 13 de maio, um sábado, está marcada a mobilização nacional. A vacina desta campanha é trivalente, com componentes dos vírus H1N1, H3N2 e B. As doses estarão disponíveis nos postos de saúde para pessoas mais suscetíveis a desenvolver complicações devido ao vírus. A vacina estará
disponível para os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e mães de até 45 dias após o parto, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional, trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, além de professores de escolas públicas e privadas. 8 horas e 11 minutos. Você acompanha a programação da Rádio Band News FM e a gente volta com mais um bloco do Jornal da Band, transmissão simultânea, apresentação da Paloma Totti e da Caroline Nogueira. A cerveja, um dos principais produtos de exportação da Irlanda, pode ser afetada pela separação do Reino Unido da União Europeia. Quem traz os detalhes é o correspondente Felipe Killing. A Irlanda é dividida entre a República da Irlanda, uma nação independente, e a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Essa divisão é muito mais política do que geográfica, já que não existe uma fronteira física na região. Só que a saída britânica da União Europeia levantou uma questão que pode impactar drasticamente a economia dessa ilha. Haverá um controle entre os dois países. Todos os anos, o comércio bilateral movimenta o equivalente a 10 bilhões de reais. A maioria acredita que o caso será tratado como uma exceção pelo bloco. Outros temem que a falta de um controle abra uma brecha para que produtos trafeguem entre a zona do euro e a britânica sem o pagamento de taxas. Esta cerveja, tão comum nos pubs por aqui, pode ser uma das afetadas. Ela é produzida em Dublin, capital da Irlanda, é engarrafada e enlatada em Belfast, capital da Irlanda do Norte. Depois ela volta a Dublin para ser distribuída ao mundo. São 13 mil viagens ao ano. A dona da Guinness estima que uma fiscalização entre os países represente um aumento de custo anual de mais de 4 milhões de reais. Isso, consequentemente, seria repassado ao consumidor. Uma preocupação extra para os apaixonados por essa cerveja preta, que pagam, em média, cerca de 15 reais por meio litro aqui no Reino Unido. O Rafael é comerciante e diz que um aumento dos preços pode afetar novos consumidores. Para ele, quem já é fã de Guinness não vai deixar de comprar. Caso do Jason, um americano que adora essa cerveja. Apesar de se preocupar com o valor, ele diz que não deixaria de consumir o produto se ele ficasse mais caro. Líderes da União Europeia aprovaram por unanimidade neste sábado a estratégia de negociação para a saída do Reino Unido do bloco. Representantes dos 27 países membros se reuniram em Bruxelas. Os líderes do bloco anunciaram que precisaram de menos de 15 minutos para que as diretrizes em relação ao Brexit fossem aprovadas. Os líderes europeus reiteraram o compromisso de união entre os países e disseram que o objetivo é garantir os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e vice-versa. As conversas com o governo britânico terão início após as eleições gerais em 8 de junho e devem ser concluídas até março de 2019. Pela primeira vez, os serviços de assinatura de música online e downloads pagos representaram metade das vendas mundiais do setor. Isso fez com que a indústria fonográfica registrasse crescimento no ano passado, mesmo com uma queda na venda de CDs e DVDs. Música para todos os gostos e ao alcance de qualquer pessoa que estiver conectada à internet. Cassiano cresceu ouvindo discos, fitas e CDs, mas hoje carrega todos os sons do mundo no celular. E como você consome música hoje em dia? Basicamente quando eu tô acordado. Desde o momento que acordo até o momento de dormir, indo pro trabalho, durante o almoço. Ligado às novidades, o publicitário paga uma mensalidade para ouvir a música que quiser através do streaming, que é a transmissão de áudio e vídeo pela rede. As plataformas, elas conseguem me oferecer isso. A chance de passar o dia garimpando bandas ou novas bandas, enfim, novos sons, novas experiências musicais. A evolução tecnológica democratizou o acesso à música em todo o mundo e mexeu também com o mercado, que antes dependia da venda de fitas cassete e discos de vinil para sobreviver. Agora, com tudo isso no celular, a indústria fonográfica
fonográfica voltou a crescer. E no ano passado, pela primeira vez na história, as músicas online e os downloads representaram 50% do mercado, que cresceu 5,9% na comparação com 2015. Mesmo com uma queda de quase 7% na venda de formatos físicos, como CDs e DVDs, o setor fonográfico movimentou mais de 15 bilhões de dólares no ano passado, o maior valor desde que os dados passaram a ser divulgados em 1997. Hoje no mundo da música, o streaming é a ferramenta que mais paga o artista e os músicos que participaram daquela música. Então o streaming, sem dúvida nenhuma, eu acredito que é a ferramenta mais justa do ponto de vista de remuneração, inclusive para os compositores. Essa empresa oferece desde 2013 a transmissão de shows ao vivo pela internet. Com a boa fase do setor, eles se mudaram para uma sede nova e estão ampliando o quadro de funcionários. A gente aumentou 5 pessoas do começo do ano de janeiro até agora e a gente ainda tem mais de 10 a 15 vagas abertas aqui em diferentes áreas que a gente está buscando e pretende preencher nos próximos 2 meses. Este ano a empresa adquiriu um estúdio e agora também realiza shows exclusivos para os assinantes do site. O mercado da música ele está começando a se reestabilizar, voltando a ser um mercado estruturado, organizado e principalmente rentável. Hoje teve show do músico João Suplicy. Seu escritório agora vive atrás de você. Viaja até nas férias junto com me esquecer. Portátil tão prático é tão atual. Ser escravo da tecnologia é tão normal. João garante que se antes para fazer sucesso tinha que tocar no rádio, agora a plataforma mudou. Tem uma interação enorme com o público, com um engajamento muito grande. Então eu acho isso fantástico e uma coisa democrática também, porque todo mundo pode fazer, né? Os nossos dias, mas olha o tempo de um abraço e de um olhar. Pelas quartas de final do Novo Basquete Brasil, Mogi bateu Vitória, que agora lidera a série. Foi o terceiro jogo dos playoffs com transmissão ao vivo da Band. O equilíbrio das partidas anteriores não se repetiu. Já no primeiro tempo, Mogi conseguiu abrir 22 pontos de vantagem. O americano Chamel, com 23 pontos, comandou o time da casa, até o placar final de 88-69. Se vencer o próximo encontro, o Mogi estará classificado para a semifinal. O Vitória precisa ganhar para provocar um quinto e decisivo jogo. Bayern é campeão da Alemanha com 3 rodadas de antecedência. Na Espanha, gol de brasileiro garante vitória do Real Madrid. Tem futebol daqui a pouco no Jornal da Band. A briga continua quente no Campeonato Espanhol. Real Madrid vencendo, Barcelona também vencendo, os dois times empatados na liderança, né, na ponta do Campeonato Espanhol, e a decisão para as próximas rodadas entre Barcelona e Real Madrid. Daqui a pouquinho tem mais Jornal da Band com o quinto e último bloco, transmissão simultânea também aqui na Band News FM, neste sábado, 29 de abril, apresentação da Paloma Totti e da Caroline Nogueira. Informação 24 horas por dia na Band News FM. A rádio que entende como é o seu dia. Agitado, cheio, repleto, abarrotado, apinhado, coalhado de coisas para fazer. De tarefas, eventos e compromissos. Sem tempo a perder. Por isso a Band News FM não para. São jornais de 20 minutos, um na sequência do outro. Atualizando o tempo todo. As notícias daqui do Brasil e de fora. Do esporte, da cidade, do tempo, do trânsito. Bem carregado agora na vida. Pra ficar plugado no mundo é só sintonizar. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Palmeiras vai tentar impedir a punição, que se confirme a punição a Felipe Melo, né? A Comebol, depois da confusão no estádio do Penharol, jogo da Libertadores pelo meio de semana, o Felipe Melo teve que sair do gramado, né? Os jogadores do Penharol foram para cima do jogador brasileiro. O Felipe Melo, correndo para se defender, tentou acertar alguns socos, acertou um jogador uruguaio. O Palmeiras foi pro vestiário, portões fechados e tudo mais. E a Comebol vai analisar toda a situação, mas preventivamente já puniu 3 jogadores
decisão final seja tomada. E o Palmeiras, por meio do diretor Alexandre Matos, vai tentar impedir que essa decisão seja tomada. O clube vem reunindo provas, né, vídeos inclusive que estão sendo divulgados para tentar diminuir ou até extinguir essa suspensão. Para a Conmebol, pelo menos numa primeira análise, o Felipe Melo ajudou a provocar toda a situação na última quarta-feira, mas o Palmeiras discorda dessa análise, né? E diz que tudo foi premeditado pelos uruguaios, que tem um histórico, aliás, isso é fato, não é opinião, de confusão. Sempre arruma confusão quando... Sempre não, mas já arrumaram várias confusões quando perdem, e o Palmeiras vai tentar usar também esse histórico para impedir que o Felipe Melo seja punido com 3 jogos, né? Para tentar reduzir ou extinguir essa pena. Na área criminal, inclusive, tem um processo rolando no Uruguai. O Ministério Público do Uruguai, se o Felipe Melo for ao Uruguai, ele será detido para averiguação, para prestar esclarecimentos sobre a briga. Por enquanto, o Ministério Público uruguaio só ouviu os 3 envolvidos, né, citados pela Conmebol: o Nandes, o Matias Mir e o Lucas Hernandes, todos jogadores do Penharol, que disseram que foi o palmeirense quem começou a confusão, e as imagens deixam claro que não foi isso que aconteceu. Inclusive o William, durante o jogo, no finalzinho, um pouco antes do apito final, toma uma muqueta, um soco no rosto, e cai no gramado, sem bola o lance. Inclusive o Felipe Melo, ao final, levanta as mãos aos céus, e o Palmeiras vai tentar tirar a pena do jogador. Voltamos com o Jornal da Band. O incêndio destrói uma fábrica de perfumes em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. A fumaça preta podia ser vista de longe. O fogo começou por volta das 4 da tarde e em poucos minutos se espalhou pelo galpão da empresa. Pelo menos 28 viaturas do Corpo de Bombeiros e cerca de 80 soldados foram enviados para controlar as chamas. Várias explosões foram provocadas pelos produtos químicos usados na fabricação de perfumes e essências. Os bombeiros tiveram que isolar toda a área para evitar que o fogo se espalhasse, inclusive uma empresa ao lado. Até o momento, não há informações sobre feridos. No começo da noite, as chamas começaram a ser controladas. A Receita Federal recebeu 28 milhões e meio de declarações do imposto de renda até a meia-noite de ontem, cerca de 200 mil a mais do que a estimativa da própria Receita. Quem não acertou as contas agora vai ter que pagar multa de no mínimo R$165. Na Alemanha, o Bayern comemorou o título nacional com 3 rodadas de antecedência. Já o Campeonato Espanhol segue emocionante. O lateral brasileiro Marcelo garantiu a vitória e a liderança do Real Madrid. Contra o Valência, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid abriu o placar com Cristiano Ronaldo após o cruzamento de Carvajal. Dani Parejo, em cobrança de falta perfeita, empatou o jogo. Já aos 40 minutos do segundo tempo, Morata fez boa jogada pela direita e encontrou Marcelo. O lateral brasileiro limpou para o pé direito e garantiu a vitória. Real Madrid 2, Valência 1. O Barcelona segue na cola do rival após a vitória contra o Espanhol. Jurado recuou mal de trivela para o artilheiro Luis Suárez. O uruguaio arrancou sem dificuldade e chutou ironicamente de trivela para abrir o placar. Depois de linda jogada de Lionel Messi, Rakitic de primeira ampliou. Após cruzamento de Messi, Caricol tentou afastar a bola, ela sobrou nos pés de Suárez, que driblou Diego Lopes e estufou as redes. Barcelona 3, Espanhol 0. Pelo campeonato alemão, o Bayern goleou o Wolfsburg fora de casa e garantiu o pentacampeonato. Com 2 gols do artilheiro Lewandowski, os bávaros não deram chance para os rivais. Com o resultado, o time de Carlo Ancelotti encerrou o jejum de vitórias e comemorou o 27º título da Liga em sua história. Mesmo com o dinheiro curto, pouca gente abre mão do sonho de realizar a festa de casamento perfeita. Esse mercado, que não conhece crise, tem atraído empresários que buscam mais faturamento. Para todas as noivas, o sonho é o mesmo. Enquanto trata do seu casamento, como é que ele vai ter que ser? Perfeito, excepcional, de princesa. Natália acaba de encontrar um item essencial para fazer deste um dia perfeito: o vestido de casamento. Eu esperei por isso 8 anos.
Gente, 8 anos. Eu preparava as coisas antes dele me pedir em casamento. Jéssica, quantos vestidos você já experimentou? Agora são 5 ou 6. Difícil. Difícil. De acordo com a Associação Brasileira de Eventos, em um único ano, o mercado de festas e cerimônias movimentou quase 17 bilhões de reais. Mesmo com as dificuldades na economia, este é um setor capaz de se adaptar às mudanças do mercado. A crise econômica afeta? Claro que afeta todos os segmentos. E no caso do casamento, afeta de uma forma mais suave. Por quê? Porque os fornecedores que trabalham em festas de casamento, eles são especialistas em adaptar o sonho ao orçamento disponível. Quando se trata de casamento, sempre dá para oferecer um novo serviço ou mimo. E os empresários estão de olho nisso. Essa gráfica, por exemplo, já existe há 30 anos. Há 6 meses, eles começaram a oferecer produtos de casamento para noivos, padrinhos e convidados. E os pedidos não param de chegar. De fevereiro para cá, a procura dobrou. Tem a parte de papelaria toda, tem cardápio, tem mimos para os convidados, de tag, para bem casado, para uma lembrancinha que você vai dar, pro chinelo, presente para as madrinhas. Leonardo trabalha com um produto essencial em qualquer casamento, a bebida. Quando começou na área, atendia apenas festas infantis, mas a união dos casais se mostrou um mercado irrecusável. No final de 2016 a gente teve um crescimento bem bacana aí na casa de 20 e poucos %. E para garantir aquele dia perfeito, sonhado por essas noivas, ele criou um drink especial que evita catástrofes durante a festa. Pode virar, pode confiar. Bom, pelo menos o vestido da noiva tá garantido, né? E para beber, basta furar com um canudo. E o Jornal da Band termina aqui. Fique agora com mais um capítulo da novela Ezel. Uma ótima noite pra você. Boa noite pra você. Curta o seu domingo. Chega ao fim, portanto, a transmissão simultânea do Jornal da Band na tela da Band, também aqui na Rádio Band News FM. Apresentação do Jornal da Band neste sábado com Caroline Nogueira e Paloma Totti. Você sempre acompanha a transmissão simultânea de segunda a sábado, a partir das 7h20 da noite, no horário de Brasília. Exigir 65 anos de idade mínima para se aposentar, depois de 49 anos de contribuição. Você acha que é justo fazer isso com um trabalhador brasileiro? O PROS não concorda com isso. O PROS é contra essa reforma da Previdência. Eros Biondini, o deputado federal de Minas Gerais, que é líder do PROS na Câmara Federal, é contra essa reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma da Previdência. Ela é injusta e equivocada. E os mais afetados por ela são justamente os trabalhadores. O que o Brasil precisa para voltar a crescer e gerar emprego e renda para o seu povo é de comportamento ético, correto e honesto por parte dos seus representantes. O voto do líder do PROS é sim contra essa reforma da Previdência, a favor do Brasil. Juntos podemos mais pelo Brasil. Venha para o PROS. A gente acredita no Brasil. PROS.org.br 8h28, a tecnologia pode ajudar professores e alunos a driblarem a violência em uma das regiões da Zona Norte do Rio de Janeiro. Um aplicativo lançado há 4 anos por 2 professores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, começa a ser visto pela Secretaria Municipal de Educação como uma ferramenta para amenizar os efeitos da violência no aprendizado dos mais de 7 mil alunos da região. Através do app, todo o material pedagógico pode ser disponibilizado às 45 escolas, o que possibilita, por exemplo, a reposição das aulas, muitas vezes interrompidas pelos tiroteios. Um dos idealizadores, o professor Alex Souza, diz que apesar da facilidade, a ferramenta não substitui a presença do educador e do aluno nas escolas. A ideia é fazer com que haja o acesso via internet, caso de interrupção das aulas, mas que também funcione como intranet, como um apoio, né? A ideia não é ensino à distância, porque a gente entende que nada substitui a figura do professor. É exatamente fazer com que os alunos não se prejudiquem por conta dessa falta de aplicação dos conteúdos quando ocorrem essas interrupções. Para a professora e diretora adjunta do Ginásio Carioca, que fica na região, o uso do aplicativo deve ser ampliado para outras unidades. Se a gente conseguir ter uma internet de qualidade em toda a rede municipal do Rio de Janeiro, frente família, tipo de tecnologia, seria o ideal. E ninguém teria esse direito de aprender ligado. Também, um canal de comunicação ela pode ter acesso aos conteúdos trabalhados em sala de aula, elas podem conversar com os professores. Com o nome provisório de Portal
Ginásio Carioca Olimpíadas 2016, o aplicativo é gratuito e pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a expansão está sendo estudada. Nesta quinta-feira, devido a uma operação policial, 15 unidades tiveram as aulas canceladas. De acordo com a pasta, mais de 4.000 alunos foram prejudicados com a interrupção. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com mais de 1.500 escolas e atende a cerca de 650.000 alunos. Do Rio de Janeiro, Renan Chuinte, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Band News FM são CYD 390, Rádio Band News FM Curitiba 96,3. 24 horas de informação pela internet bandnewsfm.com.br. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora são 8 horas e 31 minutos. Você está na Band News FM Curitiba 96,3 do seu rádio, também pela internet em bandnewsfmcuritiba.com. Curitiba é sede neste fim de semana da terceira mostra de modelismo ferroviário. O evento começou hoje no Memorial de Curitiba, na rua Claudino dos Santos, número 79, no bairro São Francisco, próximo ao Largo da Ordem. Amanhã, a mostra fica aberta das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. O evento, com entrada gratuita, reúne 15 maquetes, inclusive de outros estados, como Santa Catarina e São Paulo, e até uma do Canadá. Um dos objetivos da mostra é homenagear o Dia do Ferroviário, comemorado em 30 de abril. Também é uma exposição fotográfica em comemoração aos 60 anos da Rede Ferroviária Federal, a RFFSA. São mais de 50 fotografias que, de forma singela, mostram ao visitante um pouco do que foi esta ferrovia nos estados do Paraná e de Santa Catarina. A terceira mostra de modelismo ferroviário de Curitiba tem o apoio da Fundação Cultural, do Instituto de Turismo, Memorial da Cidade e da Fratesc Trens Elétricos. Hoje é a única empresa da América Latina a fabricar trens em miniatura e que em 2017 completa 50 anos de atividade. A terceira mostra de modelismo ferroviário de Curitiba também terá a presença da Serra Verde Express, que apresenta aos interessados o famoso passeio de trem entre Curitiba e Morretes, no litoral do Paraná. São 110 quilômetros de viagem pela maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. Outra atração é o Beer Train, o trem da cerveja, que toca rock e serve, claro, cerveja. O passeio pelo Beer Train, promovido pela cervejaria Bud Brown, ocorre entre 4 e 5 vezes ao ano, entre Curitiba até Morretes. Cada uma das edições anteriores reuniu cerca de 3.500 pessoas e a expectativa para esse ano é superar esta marca em razão da oferta de várias atrações e também pelo feriado prolongado de 1º de maio. Nesta época do ano, de colheitas fartas e temperaturas amenas, é preciso atenção redobrada para evitar acidentes. Ao colher erva mate ou pinhão, jamais toque nos fios da rede elétrica e fique longe das torres de transmissão e redes de energia. São medidas simples que previnem desligamentos, curtos-circuitos e acidentes graves com choque elétrico. Na cidade ou no campo, a eletricidade é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. 8 horas e 34 minutos, o ouvinte Josailton participa pelo WhatsApp da Band News FM, enviando uma mensagem lá de Campo Grande, na Paraíba. Ele deseja boa noite a todos aqui da rádio e a todos os ouvintes da Band News FM. Ele que está falando lá de outro estado, mas ouvindo a Band News pelo aplicativo Band Rádios ou também pela internet, bandnewsfmcuritiba.com. A gente lembra que você pode ouvir a Rádio Band News, todas as praças da rede Band News, na verdade, você pode ouvir de qualquer lugar do planeta usando o aplicativo Band Rádios pelo seu smartphone. Também estamos no bandnewsfmcuritiba.com, lá tem um link para você clicar e ouvir a Rádio Band News pela internet. Então você pode nos ouvir aqui nos 96,3 do seu rádio, também por outras plataformas que expandem a programação da Band News para outros estados, para outros países e para outros continentes de todo o planeta. As estações tubo da Praça Eufrásio Correia, no centro, devem passar por manutenção nos próximos dias. De acordo com a Prefeitura, o trabalho da URBS será
dividido em 2 etapas para não prejudicar os passageiros do transporte coletivo. As estações vão ficar parcialmente bloqueadas. O serviço vai revisar e vedar o teto das estações para eliminar goteiras. A primeira etapa do trabalho será na próxima segunda-feira, dia 1º, feriado, na estação Tubo do sentido rodoferroviário. O serviço será realizado das 9 horas da manhã às 4 da tarde. A segunda etapa está prevista para sábado, dia 6 de maio. Segundo a URBS, mesmo com a estação parcialmente bloqueada, o trabalho não deve afetar a circulação dos ônibus das linhas Centenário Campo Comprido, Santa Cândida Capão Raso e Pinhais Rui Barbosa, que passam por ali para embarque e desembarque. Como é necessário o uso de caminhão, haverá bloqueio do trânsito na Via Calma, que fica ali na lateral, na marginalzinha ali, né, da Canaleta do Expresso, na Avenida 7 de Setembro. Na segunda-feira, haverá bloqueio na 7 de Setembro entre a Rua Desembargador Westphalen e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, no sentido rodoferroviário. Entre equipes da URBS e de apoio, serão cerca de 20 pessoas envolvidas no trabalho. A Eufrásio Correio é uma das maiores estações tubo da cidade, por ela circulam com uma média de 12 mil passageiros por dia. 8h36 agora. Seguindo aqui com os principais destaques na programação da Band News FM, uma mega operação mira o WhatsApp no Paraná. A Justiça Federal do Paraná determinou o bloqueio de até 2 bilhões de reais nas contas do WhatsApp no Brasil. A informação é da Polícia Federal. O valor foi aplicado em multas à empresa por ela se negar a oferecer à PF dados de suspeitos investigados por tráfico de drogas no Paraná. O grupo foi alvo hoje da Operação Malote da Polícia Federal, que prendeu 34 pessoas. 3 suspeitos estão foragidos. Entre os mandados expedidos pela Justiça na Operação Malote está o que determina o bloqueio de contas do WhatsApp. A empresa, que pertence ao Facebook, acumula 2 bilhões e 100 milhões de reais em multas. Segundo a PF, um grupo criminoso se comunicava por mensagens trocadas no aplicativo. A polícia solicitou à Justiça de Umuarama, no noroeste do estado, dados dessas conversas. A Justiça autorizou o monitoramento e determinou que o WhatsApp repassasse os dados solicitados. Apesar disso, segundo a PF, as ordens judiciais não foram cumpridas e a empresa foi multada diariamente. Segundo o delegado Marcos Simite, chefe da delegacia da PF em Cascavel, o descumprimento da determinação judicial causou prejuízos à operação. Devido ao descumprimento reiterado nos últimos 2 anos das decisões judiciais. A Justiça já determinou o bloqueio judicial das contas da empresa até o valor máximo de 2 bilhões. Nós estamos ainda em fase de operação, aguardando todos os mandados serem cumpridos e fazendo a contabilidade da operação. Nós não conseguimos verificar ainda com a Justiça se já foi efetivada, acredito que sim, e qual valor foi bloqueado. De acordo com o delegado, a operação poderia ter sido concluída pelo menos 6 meses antes se os dados do WhatsApp tivessem sido liberados. Segundo ele, isso trouxe custos à polícia e à sociedade. Mas uma investigação que poderia ter durado 1 ano, 1 ano e meio, se alongou por 2 anos, houve uma dificuldade muito maior, um custo muito maior para a polícia para fazer essa investigação, não só de horas de trabalho de policiais que já poderiam ter acabado essa investigação e estar investigando um outro crime, como também prejuízo à sociedade, porque algumas cargas nós não conseguimos interceptar devido a esse descumprimento da decisão judicial. Em 5 estados, a PF cumpriu nesta sexta-feira mais de 80 mandados judiciais. Segundo a polícia, a quadrilha é sediada em Umuarama, noroeste do Paraná, e tinha ramificações em Mato Grosso do Sul. As drogas seriam distribuídas para São Paulo, Rio de Janeiro e estados da região Nordeste. Os processos da operação, incluindo os mandados expedidos pela Justiça, ainda estão em sigilo. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do WhatsApp para que a empresa comente o bloqueio de bens determinado pela Justiça. De Curitiba, Narley Rezende, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Do mercado financeiro e os investimentos até suas contas do mês. Na Band News FM, você fica por dentro do mundo do dinheiro. Para você entender melhor o Agir Claro, longe do economês, se liga aqui, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. No horário de Brasília, os líderes dos
Os 27 países membros da União Europeia, com exceção do Reino Unido, aprovam por unanimidade as diretrizes para negociar a saída dos britânicos do bloco. Segundo o presidente da Comissão Europeia, as medidas foram confirmadas em menos de 15 minutos. A reunião discutiu principalmente os direitos dos cidadãos, tanto dos europeus que vivem no Reino Unido, quanto dos britânicos que vivem nos outros 27 países do bloco. O consumo de energia elétrica aumenta 2,9% em março, com relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado se dá por uma forte demanda dos clientes residenciais do Sul e Sudeste, devido às altas temperaturas, segundo a empresa de pesquisa energética. No trimestre, o consumo nacional de eletricidade avançou 2% no primeiro aumento registrado desde 2014. O Cruzeiro enfrenta amanhã o Atlético Mineiro na primeira partida da decisão do campeonato estadual. A partida será disputada no Mineirão, às 4h, horário de Brasília. Os clubes já se enfrentaram 2 vezes nesse ano, ambas vitórias do Cruzeiro. O Santa Cruz derrota o Sport por 2-1 na partida de ida das semifinais da Copa do Nordeste. O jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira no estádio do Arruda. Do outro lado da chave, o Vitória venceu o Bahia por 2-1 no primeiro confronto e o classificado para a decisão será definido amanhã. Donald Trump completa 100 dias à frente da presidência dos Estados Unidos. Nesse período, o republicano lançou mísseis contra a Síria, atacou o Afeganistão, além de propor mudanças no modelo tributário do país. Por enquanto, o Brasil não foi diretamente atingido por alguma ação do Trump, mas nós temos informações e todos os detalhes com Murilo Borges. Estamos em contato com o Sérgio Amaral, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sérgio, eu gostaria de primeiro agradecê-lo pelo contato aqui conosco do Grupo Bandeirantes de Rádios. Queria saber se tem previsto algum encontro entre Michel Temer e Donald Trump este ano. Veja bem, o presidente Temer já conversou por 2 vezes com o presidente Trump, uma conversa muito cordial nas 2 vezes. Inclusive, o presidente Trump perguntou quando ele viria aos Estados Unidos, para que quando viesse o visitasse. E nós estamos conversando sobre essa viagem, mas não existe ainda uma data marcada. Perfeito. Mudou alguma coisa em relação à gestão Obama para a gestão Trump em relação aos brasileiros que moram nos Estados Unidos? A embaixada recebeu algumas queixas ou não? Como está essa situação do brasileiro aí nos Estados Unidos? Mas também houve grandes mudanças na questão das políticas americanas, inclusive